Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Torcedor do Bahia, mais uma vez, lotou a Arena Fonte Nova, esgotado, que antecede também a partida, mandou energia positiva para o time, né? Fez a sua parte, mas a verdade é que o time titular do Bahia, né? Considerado titular, com todos os titulares, sem desfalques nenhum, nem no banco, enfrentou uma equipe bastante modificada pelo lado do Flamengo, né? O Flamengo veio com um time bastante alterado, já vem de desgaste já, porque também está disputando a Copa Libertadores da América, né? Uns jogadores improvisados, Léo Ortiz, que é um zagueiro que já não é rápido como zagueiro, jogando como volante, o Pulgar também não é um jogador rápido, e isso deu ao Bahia uma condição de ter muita posse de bola no primeiro tempo, de ter volume de jogo, porém a força ofensiva, né? Aquilo que eu já venho falando há muito tempo, como me incomoda ver o Everaldo, né? Que é um centroavante, jogando de beirada pelo lado direito, acompanhando o lateral. Do outro lado, a mesma coisa, o Tassiano, que é aquele cara de força, de chegada, mas ele tem uma responsabilidade grande tática que dá a condição dele voltar muito com o lateral e não consegue ter a força suficiente para chegar, né, com fôlego e com vontade no ataque. E acho que foi isso que pecou o Bahia no primeiro tempo. Acho que o Rogério devia ter percebido essa ausência de vários jogadores do Flamengo, né? O De La Cruz não vive um bom momento, hoje chorou e certamente sentiu a morte do companheiro esquerdo, né? E que fez um jogo muito. O Bahia, sempre que joga em casa, tem mais volume, tem mais posse de bola, né? Cria as melhores oportunidades. Hoje até arriscou algumas bolas de fora da área, principalmente o Everton Ribeiro e o Jean Lucas, mas fica muito concentrado com esses quatro jogadores, né? O Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Cauli. Então, quando um desses jogadores não estão numa noite muito inspirada, o Bahia sente falta. O primeiro tempo também não conseguiu atacar com o Arias, né, que é o principal jogador, e acho que o Bahia também concentra muito as suas forças pelo lado direito, né? Todas as vezes que o Arias tem liberdade e consegue chegar a tramar jogadas ali com o Everton Ribeiro, é a hora que o Bahia melhora a sua força ofensiva. Mas o Tite, percebendo isso, fez uma troca ainda no primeiro tempo, Tarias, no começo do jogo, o Luiz do outro lado. Ele fez essa modificação e acabou trazendo o Gerson para o lado esquerdo, para ele ter um pouco mais de fôlego, né, quando tivesse a bola, e o lado do Arias bloqueado, né, com o Luiz Araújo acompanhando e tendo essa força, porque realmente é um jovem e tem essa condição de fazer a ida e vinda. O Flamengo certamente veio para jogar pelo empate, né, ou para não perder de pouco, e acho que o Bahia precisava arriscar um pouco mais, ter um pouco mais de força dentro da área, chegar com mais jogadores dentro da área, talvez dar um pouco mais de liberdade para o Tassiano não precisar voltar lá atrás, até porque o Flamengo esperava o time do Bahia, né, ele tinha essa condição, o Bahia tinha essa condição de liberar um pouco, tanto o Everaldo como o Tassiano, mas assim não fez. O primeiro tempo acabou 0-0. Segundo tempo, né, logo no início, e aí é a coisa do detalhe que a gente sempre fala, principalmente quando os jogos são de times equilibrados, que têm mesma força, né? E hoje Bahia e Flamengo, principalmente pelos desfalques do Flamengo, tinham condições muito iguais. O detalhe é o escanteio bem batido pelo De La Cruz. O Bruno sobe de cabeça sozinho, né? Ninguém para atrapalhar. O Gabriel Xavier perdeu o tempo da bola. Sem dúvida nenhuma que você dá uma condição do Flamengo tocar a bola, né? Coisa que o Flamengo sabe fazer e faz como poucos no Brasil. O Flamengo é aquele time que deixa jogar, dá muita liberdade para o adversário jogar, mas também quando sai na frente, quando tem a possibilidade de ter a posse da bola, ele sabe o que fazer da bola, e foi assim que aconteceu. O Bahia criou ainda 3 ou 4 boas oportunidades, é verdade, né? Mesmo depois do gol, melhorou a sua força ofensiva. O Lúcio Rodrigues, mais uma vez, não entrou bem, teve a grande chance aos 44 minutos de cabeça, o Juba deu um passe para ele cabeceou a bola lá em cima. Logo em seguida do gol, o Jean Lucas teve a bola do jogo, né, nos pés, e aí como é importante o goleiro fazer a leitura daquilo que pode acontecer, né? O goleiro do Flamengo, ele antecipou a jogada, uma bola rolada para trás do Cauli, que o Tassiano bate de esquerda, mas a verdade é que o Bahia sentiu muito o golpe, principalmente do primeiro gol e o único gol do Flamengo.
Depois disso, teve essa chance, é verdade, mas não conseguiu mais ser aquele time contundente, aquele time de toque de bola, aquele time de variação de jogada. E por mais que tenha até virado bastante o jogo pro lado do Juba, né? O Juba foi muito mais participativo no segundo tempo, e acho que tem que ser assim os 90 minutos, porque o Bahia, nos seus jogos, né, na maioria dos seus jogos, na maioria do tempo, ele concentra muito a jogada pelo Arias. No segundo tempo isso melhorou, o Bahia conseguiu também sair pelo lado esquerdo, né, e o Juba teve algumas boas oportunidades de cruzamento, mas não foi o suficiente para que o Bahia conseguisse pelo menos um empate. Claro, o resultado está em aberto, né, o jogo lá no Maracanã, esses desfalques para o jogo de volta, o Bahia tem que concentrar suas forças, guardar suas energias, e aí quando eu falo o detalhe da concentração, eu acho que o gol do Flamengo foi um gol defensável. Acho que o Marcos Felipe ele tem que fazer uma leitura antes, antecipar um pouco, tentar chegar na bola antes dela quicar no chão. Se ele faz essa leitura, se ele antecipa um pouco, ele talvez tinha evitado esse gol do Flamengo. Grande jogo lá pelo Campeonato Brasileiro, pode repetir a dose, ter um pouco mais de atenção no detalhe e conseguir a classificação. Já são 9 jogos sem ganhar do Flamengo, né? Um número bastante expressivo. O Rogério Ceni continua sendo o treinador a nunca ter vencido o Flamengo. Acho que faltou também um pouco mais de ousadia para o Rogério, muita troca de atacante por atacante, uma coisa diferente, modificar alguma coisa. E o fato é que o Bahia perde uma oportunidade grande de fazer um bom resultado nesse jogo de ida, principalmente porque o torcedor estava muito empolgado, fazer diferente de como foi hoje na Arena Fonte Nova. Tá certo, galera? Esse é o momento feedback de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o seu likezinho, não custa nem R$1, é de graça. Avisa os amigos aqui do canal do Black, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que é bom, muito bom pra gente. A plataforma valoriza o nosso trabalho. É isso que eu peço a vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.